Caros filhos, ouvimos o Senhor. E parece estranho ver que o Senhor, ele entra no dia de sábado, o que já é marcante para um judeu. Porque o sábado era um dia sagrado, era um dia para louvar a Deus, era um dia para estar com o Senhor, era um dia para estar em família. E neste dia ele vai justamente à casa de um fariseu. Ele vai e entra na casa em meio ao convívio de um fariseu. Alguém que perseguia, alguém que dava as costas, alguém que tramava, alguém que se opunha. Justamente neste dia de louvor, justamente neste dia feito para estar em unidade, isto só mostra uma coisa: que Deus vai a todos. Vai àqueles que o buscam de coração aberto, mas também bate a porta. Bate a porta daquele que tem um coração endurecido. Bate a porta daquele que, por vezes, foge, daquele que se fecha e daquele que o persegue. Nosso Senhor, Ele vem a todos e vem também a nós. Porque às vezes é muito difícil a gente olhar para o Evangelho e entrar. Porque a gente nunca se coloca naquele lugar. A gente nunca se coloca na posição do fariseu. Mas quantas vezes nós perseguimos o Senhor? Basta ver. Quantas vezes você deu as costas para Deus? Fugiu de Deus, fugiu de se encontrar com Ele. Quantas vezes você negou estar perto do Senhor para você ir para a sua festinha, para você ir para a busca do seu prazer, que te petrifica? Mas nosso Senhor ainda assim vem à tua porta. O Senhor entra na nossa casa por um motivo. Um único motivo. Ele quer você. Ele preparou tudo isso hoje. É engraçado, quando eu estava parando para fazer a homilia, eu via, nossa, parece que tudo parece estar costurado. Porque o nosso Senhor, Ele quer nos tocar. E como o nosso Senhor vem? Nosso Senhor vem para te dizer uma única coisa. Para você que foge do Senhor por medo. Medo de reconhecer as suas fraquezas. Medo de reconhecer as suas limitações. Medo de reconhecer as suas feridas. O Senhor vem e diz: não temas. Não temas. Porque eu estou aqui. Ou ainda desconhece tanto quem eu sou. Eu sou quem te fez. Eu sou quem te formou. Eu sou aquele que te chama. E por isso eu bato a tua porta, a porta do teu coração hoje, para te dizer que tu és meu. Não é do mundo. Não é para ser mais um escravo, para ficar nas vaidades, na superficialidade, no pecado, mas para ser dele. O Senhor te chama a este algo mais, a este amor indiviso, a esta proximidade. Não tenha medo do Senhor. Não tenha medo de ser dele. Não tenha medo de se deixar conduzir por Ele. O Senhor, Ele quer te fazer novo. Ele quer te mostrar esta proximidade. Não precisa temer. É isso que Ele fala por meio de Isaías ao seu povo e fala para você hoje. Não tenhas medo.
porque eu sei quem você é. Eu quero te mostrar que você é meu e que eu quero te tirar desta condição. Por isso eu estendo a minha mão para te reidratar. Eu venho e bato a sua porta para te levar a algo novo. E nosso Senhor, por vezes, bate a nossa porta, a porta do nosso coração. Desde o Gênesis, no encontro de Adão e Eva, no Cântico dos Cânticos, ele faz o mesmo, e depois vai fazer novamente o mesmo no Apocalipse, mostrando essa volta. O Senhor sempre vem. No Evangelho, Jesus cansa de ir ao nosso encontro. A nós que por vezes somos publicanos, a nós que por vezes somos fariseus, a nós que por vezes somos opositores a Ele, Ele vem para nos tocar, para nos tirar desta condição. Como Ele faz? Porque mais do que qualquer um, o Senhor sabe quem nós somos, sabe a nossa realidade, sabe como está a dureza do nosso coração. Ele quer entrar justamente para fazer uma obra nova. Ele quer semear a sua palavra em nós e fazer ela frutificar. Ele quer lançar no terreno endurecido, no terreno impermeável, no terreno espinhento. Quer lançar a sua palavra, que quando a gente deixa, tem poder para mudar a nós. Basta que queiramos. E por isso o Senhor vem, bate, e quer que nós deixemos Ele entrar, para poder lançar a sua semente. E assim Ele faz, como fariseu, entrando na sua casa, corrigindo a sua soberba, corrigindo a soberba e a ganância daquele que acolhe, a soberba daqueles que ali estão, que querem se mostrar, e vai lançando a sua semente, e em meio àquele convívio, diante do seu anúncio, o faz. E aí Ele sabe a condição do terreno de cada coração. Como é que está o solo de cada um? Ali tem solos impermeáveis, como o de um caminho, que se deixou pisar por tantos, se deixou endurecer. É como uma estrada fria pela soberba, por achar que pode muito, pode levar os outros a qualquer coisa. Há outros que têm no seu coração pedregoso pela dureza da inveja, pela dureza da ira. Há alguns que têm um solo espinhento pelas suas ambições, pela sua preguiça, pela busca dos prazeres, que é um solo extremamente pernicioso, porque parece que não é, mas esses espinhos vão crescendo junto. Ele sabe como é que é o coração de cada um. Ele sabe que no meio de tantos, há alguns que têm o coração já aberto, para que pudesse entrar e semear e produzir. Mas há tantos outros que têm que permitir que ele entre e trabalhe, para que aquele solo possa dar fruto. Assim, eram aqueles que estavam ali, os frios, diante da soberba de querer os primeiros lugares, de querer se mostrar, de querer a superficialidade das coisas e se sentir a última Coca-Cola do deserto. Há outros tantos que tinham seu coração empedrecido, endurecido pela ira, pela inveja, pelas mentiras, que tramavam contra o Senhor,
porque viam tantos indo a ele, por verem o Senhor pregando, anunciando como autoridade, porque vivia, sentiam raiva, porque não era assim. Porque o Senhor mostrava a verdade sobre eles e eles não queriam aceitar. Há outros tantos que na sua ambição, os seus prazeres, por quererem elogios, por quererem retribuições, tinham o seu coração espinhento e sufocavam aquilo que o Senhor anunciava, porque não queriam deixá-lo entrar. O Senhor diz a eles: Pai, olhou para eles, tocou para que pudesse mudá-los, e hoje Ele quer fazer o mesmo conosco. Ele quer entrar em nossa casa, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Ele sabe qual é a dureza do teu coração. Ele sabe qual é a tua ferida, a qual você não deixa ninguém ver. Ele sabe daquilo que você foge de admitir. Ele sabe a tua fuga, o teu receio, o teu medo. E por isso Ele, em primeiro lugar, diz: calma. Você não é qualquer um para mim. Você não é mero escravo para mim. Você é meu filho, a quem eu amo. Você é aquele que eu escolhi para estar aqui hoje. Você é aquele que eu escolhi para que eu pudesse chamar de meu. E te levar a este encontro, a esta proximidade. Te levar a aprender a amar. E não a ser mais um. Ele sabe exatamente como está a condição do nosso coração. Ele sabe que por vezes o solo do nosso coração ele está impermeável. Impermeável como um caminho. Quando a gente vem andando para cá, a gente vê um caminho todo assim, né? Todo pesado. E por vezes a gente está assim, impermeável, seja um caminho cheio de terra, seja um asfalto duro, no qual nada entra. Por vezes o nosso coração está assim, pela nossa soberba, pela nossa vaidade, por achar que somos melhores, por viver se exibindo numa exterioridade superficial, do querer ficar se mostrando aos outros algo que você não é, porque você quer agradar. O Senhor quer algo mais. E mesmo nesse solo duro, quando se deixa, a vida pode quebrar essa dureza, rasgar a superficialidade dura e brotar, quebrar o asfalto para nascer vida. Mas para isso a gente tem que querer que o Senhor deixe, que toque, que transforme o nosso coração. Há outros, nosso coração pode estar duro, empedrecido, porque a gente está cheio de raiva, cheio de inveja, porque só fica olhando para fora. Esquece de olhar aquilo que Deus faz em nós. Olha aos outros, olha a qualidade que você queria ter, olha as amizades que você queria ter, olha e vê que as coisas não são do seu jeito, e aí você sente inveja, e a inveja leva a ira, e você só vai empedrecendo o seu coração,
Porque as coisas não são do jeito que você quer, do jeito que você deseja. E seu coração está assim, cheio de pedras, com pequenas valetas. Mas ainda assim, nessas valetas, a palavra do Senhor pode entrar. É só você querer deixar que Ele te toque e te transforme. Arranque essas pedras, limpe o solo. É só você querer que o Senhor te mostre quem você é. Que você se deixe olhar pelo Senhor para que Ele veja e te mostre as tuas qualidades, os teus acertos, e mostre a vontade dEle para ti. Que não é nesse afundar do seu querer, mas no alegrar-se do querer de Deus. Seu terreno pode estar espinhoso. Este é o pior de todos os terrenos. Porque parece uma coisa tão simples de cortar. A gula na comida, nas bebedeiras, a luxúria na busca desenfreada pelo prazer, a sua preguiça de fazer aquilo que você deve, de saber obedecer, de parar de reclamar, a sua ganância, de querer tudo e só acumular. E porque esse é o pior de todos os terrenos, porque no início não parece ser assim. Parece ser um terreno limpo. Mas essas coisas vão crescendo e vão sufocando. Você começa muito serelepe e feliz quando sai do retiro. Vai vir uma dificuldade e vem outra. E tem aquela amizade. E aí, bom. E aí que você se deixa levar por ela mais uma vez. E esquece de se deixar lembrar daquilo que Deus fez. Daquilo que o Senhor quer tocar e quebrar no teu coração. E só vai empedrecendo. Coloca sempre para a tua vontade, não para o querer de Deus. Qual o fruto destes solos? Algo raso, superficial. Estes solos têm como a frutificação aquilo que você por vezes esquece de admitir, as tuas feridas, as tuas dores diante da sua dependência do elogio dos outros, dependência das pessoas, porque você quer aquela amizade e aí você se torna possessiva, você quer aquele relacionamento que te destrói, você quer aquelas coisas que só vão mexendo no seu coração duro. Tem como fruto a ansiedade de querer e só fazer por uma aparência, de meramente querer seguir os seus planos, que tudo aconteça segundo a tua vontade no seu tempo. E quando vê aquilo desmoronar, a angústia, o coração que palpita, ou achar que tudo está ruim, a depressão, de se sentir cada vez mais para baixo, do achar que não tem nada, porque esquece que o maior dos prazeres é estar com Deus e não nas coisas. E assim, você vai deixando
as coisas passarem, do mesmo modo como aqueles que ali estavam, deixavam as coisas passar, deixavam as coisas irem e queriam somente um mostejo. O Senhor, Ele quer mais. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer te libertar das tuas vaidades. Ele quer te libertar das tuas prisões. Ele quer que seu coração seja fértil para dar os frutos que Ele deseja. Esses frutos são bons. Mas para isso é necessário que você deixe que Ele trabalhe no teu coração. Que Ele te toque. Que Ele te liberte. É necessário ouvir aquilo que a carta aos Hebreus fala na segunda leitura, você se libertar das coisas externas. Parar de ser meramente uma amostragem. Não é para ter ufonações. Aquilo que é bom, porque você chorou, porque você se emocionou, porque fulano te elogiou. É necessário que você queira esta realidade que não é tangível, mas aquilo que é verdadeiramente real, superior, e não um efeito temporal, superficial. O Senhor quer te chamar a mais. O Senhor quer que você seja mais. Ele não quer que você tenha uma recompensa mundana, mas que você tenha a recompensa que é Ele. Por isso Ele te chama aqui hoje. Vem. Sai. Sai daquilo que ainda te prende. Vai ao encontro dele. Ele sabe aquilo que você passa. Ele estende a sua mão. Ele quer mais. Ele quer e pode te dar mais. Ele quer que você saia daquilo que te causa dor e angústia, as suas fugas, para ir ao encontro daquilo que te leva à verdadeira felicidade. Mas é necessário que antes você se abra para que Ele possa cuidar do teu medo de não conseguir chorar as tuas misérias, cuidar da tua ferida que você esconde, que você foge. Ele quer cuidar, tocar. Ele te chama a isso. É necessário reconhecer. Por isso Ele chama aqueles homens à humildade, para saber, eu tenho essa ferida, eu tenho essa necessidade. E Ele te disse se abrir, para que Ele possa tocar. Também nós. Se deixa ali pelo Senhor. Se abre. E Ele cuida. Com carinho eterno. Com amor. Ele tem um carinho todo especial. E por isso, sempre que quer cuidar de nós, em primeiro lugar, Ele nos faz amansar o nosso coração. Por meio daquela que mais o conhece e mais pode nos levar a Ele. A Virgem Maria, ela é melhor do que ninguém. Com a ternura de mãe, ela vai nos tocando, nos curando. Com a graça que vem dele, para que possamos verdadeiramente nos abrir ao Senhor. Deixemos que essa boa mãe nos toque, nos transforme e nos dê este exemplo, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer de nós.
este terreno fértil, estes homens que se abrem à vontade dele, estes que se reconhecem como aqueles que são do Senhor. Possamos nos abrir à humildade para, assim, verdadeiramente, sermos elevados ao Senhor, como aquilo que Ele quer de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, no princípio, agora